Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? E, gente, esse boa noite foi tão fraquinho. Deixaram para jantar quando chegar em casa, né? Por isso que está fraquinho desse jeito. Vamos dar uma boa noite, boas-vindas uns para os outros. Boa noite, igreja. Boa noite, isso mesmo. Estamos todos alegres aqui por mais uma noite que Deus nos permite estarmos no culto de oração, né? Um culto onde cada um de nós pode ficar à vontade para solicitar os seus pedidos, né? Para os familiares, para os amigos e para durante a semana nós orarmos por cada pedido aqui esta noite, amém? Bem, nós estamos numa série de mensagens para esse mês de março, né? Olha que mensagem linda, os últimos passos de Jesus. Eu amei esse post, assim como todos os outros das mensagens anteriores, né? Olha que lindo, os últimos passos de Jesus. Em Romanos 10:15, a Bíblia diz: quão formosos são os pés de que anunciam o Evangelho, ou as boas novas. E aí nós vamos olhar nesse momento para os nossos pés. Não é dia de manicure, não. Mas nós vamos olhar um instante para os nossos pés e nós vamos pensar assim: qual caminho eu tenho percorrido? Quais são os atalhos que eu tenho pego na minha vida? Quais os caminhos? Esses caminhos, eles têm me levado ao nosso Deus ou têm nos distraído do nosso alvo? Olha a importância desse versículo. Somente esta noite dava para pregar só sobre esse versículo. Então, quando a gente diz assim, olhe para os seus pés e veja o quanto eles são formosos, especialmente os do que anunciam o Evangelho de Jesus. Ou seja, a Bíblia está nos ensinando a praticar o nosso ide, e é o que nós estamos todos fazendo aqui esta noite, amém? Então, vamos lá. O versículo-chave está em 1 Pedro 1:3. Abram suas Bíblias para que vocês possam acompanhar. Eu também vou ler para vocês. E temos aqui agora a irmã nos ajudando. O irmão Fabrício tem uma secretária linda. Olha, eu achei tão... Comentei com a irmã Kátia. A irmã ali no Data Show, olha... Acabar, você diz assim, não tem nada onde eu possa servir na igreja. Meu irmão, é porque você está usando, pois é, eu já ia falar, única mulher. Eita, mulheres. Vocês ficaram constrangidas agora, viu? Que eu achei lindo, irmã. E o irmão Fabrício está feliz que tem uma secretária. Então, vamos lá. A primeira epístola de Pedro fala sobre os enfrentamentos, sobre o sofrimento e as perseguições, irmãos, que aquele povo sofria naquela época. Sabe por quê? Por conta da sua fé. E aí o que foi que aconteceu? Pedro, fazendo uma visão panorâmica do livro, porque eu acredito que vocês já tenham lido, e os que não leram sentirão vontade no coração dessa semana ler o livro, ele buscou animar aquele povo, né? Levar força, levar encorajamento, para que eles permanecessem firmes na sua fé e naquela caminhada. Então a palavra de Deus diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E aí ele cita o exemplo de Jesus. Pedro diz aqui, ele cita Jesus que suportou todo o sofrimento e a morte em favor deles. Mas Pedro também, ele aconselha que eles, aquele povo da época, sigam o Mestre. A minha primeira pergunta da noite para a nossa reflexão: estamos sendo Pedro nas nossas vidas? Estamos sendo missionários como Pedro foi, influenciando positivamente as pessoas, encorajando o seu irmão na igreja,
encorajando a sua família, a sua parentela, os seus amigos a buscar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador? Porque Pedro fez isso. Não importava as circunstâncias para ele. Ele recomenda que, acima de tudo, eles vivam uma vida que traga o quê? Honra e glória a quem? A quem, igreja? A Deus. E não a ele mesmo, né? Então, nós vamos refletir a respeito disso. E o que eu acho mais bonito, lendo o livro de Pedro, é que ele falava aos judeus cristãos, mas olha que coisa linda que a Bíblia nos ensina quando nós vamos ler e meditar sobre esse livro. Ele também, igreja, incluía os gentios nessa nova aliança. Os que leram já sabem disso. Os que vão ler, eu já dei aí uma dica, um spoiler a respeito deste livro. Ele não só falava com os cristãos judeus, não, mas ele ia também até aos gentios para falar de Jesus, para falar das boas novas. E aí, mais uma lição nós aprendemos aqui. Estamos cumprindo com o nosso ID? Estamos apenas dentro dos muros da igreja? Não estou aqui dizendo que não é para estar na igreja. Esse termo desigrejados é muito forte. Por que desigrejados? Se nós temos muitas igrejas onde nós possamos servir, desde que ela fale sobre o verdadeiro evangelho de Jesus. Então, ele falava também para os que não conheciam. Ele também anunciava as boas novas para as outras pessoas. E aí muitos estão se afastando das pessoas do mundo, porque entendem que eu sou crente e já estou salvo. Sim, meu irmão, e cadê o ide e levar o evangelho a todas as criaturas? É interessante que a gente sempre fala do ide, porque é de fundamental importância. Eu lembro aqui da conversão daquele centurião, né? Ele e toda a sua família foram salvos através da palavra. Está lá em Atos 10, depois se os irmãos quiserem meditar a respeito. Aquele centurião e toda a família foi salva. Por quê? Porque Pedro levava aos judeus cristãos a palavra de Deus, mas também levava aos gentios. Portanto, irmãos, não deixemos de levar o evangelho ao nosso vizinho. Faz um bolinho, faz um café, pede permissão para ir na casa dele. Tem tantas formas de nós fazermos isso, não é? Muitas vezes nós estamos assim preguiçosos demais, desatentos demais, sem olhar quem está em volta. Ah, mas o irmão já está na igreja, já está servindo. Ah, mas a família da irmã já é uma serva, já está servindo. Cadê o vizinho? Cadê a família? Cadê os amigos? Eu acho muito bonito isso em Pedro. O versículo 4 do capítulo 1 diz assim a palavra de Deus: para uma herança incorruptível, sem mácula, ou seja, incontaminável, imarcessível, ou seja, inalterável, reservada nos céus para vós outros. Olha que maravilha de palavra, porque a palavra de Deus é assim, minha gente, ela ferve a gente por dentro, ela rasga, né? Ela constrange. A palavra de Deus, ela nos fortalece, mas ela também é muito verdadeira, muito forte. Precisamos não apenas ler a Bíblia, meditar na palavra, eu sempre digo isso, mas principalmente colocar em prática o que a palavra de Deus nos ensina. Nós vamos aprender muitas coisas aqui hoje, esta noite. Nós somos do Senhor através. Vamos aprender? Através de quê? Vamos, amém, glória a Deus, estão todos comigo? Glória a Deus. Primeiro, da aceitação na família de Deus. João, o capítulo 1, versículo 12 e 13.
Vejam aí nas suas Bíblias, eu vou ler para vocês. João 1, 12, 13 diz assim a palavra de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram. Meu irmão, que lindo, que copo bonito. Obrigado. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Somos família. Somos filhos de Deus. A mensagem, ela prega sobre os últimos caminhos, os últimos passos de Jesus. Vamos pensar essa noite nos nossos passos, nos nossos últimos passos também. Porque Jesus teve muitos enfrentamentos nos últimos passos. E Pedro nos ensina que as tribulações, não importam as circunstâncias, nós precisamos ter muita fé em nosso Deus. E está aqui, para sermos considerados o quê? Filhos de Deus, mesmo não merecendo. Nós somos do Senhor através do novo nascimento, não é? Do novo nascimento. 1 Pedro, acabei de ler, 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. O preço foi muito alto. Nós não merecíamos. Quão tamanho amor o de Deus por nós. Que deu o seu único filho, meus irmãos. Quando paramos para pensar nisso, não é possível que nós não paremos assim um instante para refletir e se comover com a palavra de Deus e do que Ele é capaz de fazer por cada um de nós. Nesses últimos passos. Então vamos pensar junto nos passos que nós estamos dando. Porque eu não sei qual será o último. Não é verdade? Nenhum de nós aqui sabe. O último passo que eu dei, eu deixei algum legado? Eu deixei algo que pudesse comprometer a minha família de alguma forma? Ou eu deixei algo que pudesse transformar a vida da minha família? Quais são os últimos passos? Não é bonito para a gente refletir? Durante todos os nossos dias, amanhecer o dia, ora, Senhor, eu vou dar muitos passos hoje. Tem relógio digital que mostra até quantos passos. Tem aplicativos que mostram quantos passos nós damos no dia. E quantas calorias você gasta. Mas vamos refletir nos passos através dos nossos testemunhos que nós estamos dando. Senhor, esse passo aqui que eu dei, o outro que eu dei, o último que eu dei para deitar na minha cama antes de dormir, será que foi bendizendo? Será que foi bênção na vida das pessoas da qual eu estive hoje com todos eles? Porque Jesus, mesmo em meio às difíceis circunstâncias, os passos dele foram lindos. Foram de amor. Porque Jesus não fazia acepção de pessoas. Mas Jesus sabia qual era a necessidade de cada pessoa. E eu acho lindo isso. Nós somos do Senhor através do sangue de Jesus que Ele nos comprou. Está em 1 Coríntios 6:20. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios 6:20 diz assim: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Quando a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, somos mesmo. Somos testemunhos aqui na terra.
do que Deus fez por nós. E a Bíblia está recomendando aqui, ó, glorificai a Deus no vosso corpo. O que Jesus fez nesses últimos passos nos ensinou como glorificar ao Pai dele. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa, Jesus foi muito obediente. Ele não queria os olhares voltados a ele, mas ao Pai. Honra e glória ao nosso Deus, ao Pai. E muitos estão glorificando, infelizmente, nesse fim de tempos que a gente conhece, a si mesmo, a própria imagem, a própria casa, o próprio carro, a família muitas vezes endeusada, né, como se fosse perfeita. E nós não somos. Não existe uma família perfeita. Existem famílias em processo de aperfeiçoamento, em processo de santidade. Irmã Joyce, mas como nós fazemos isso? Através da obediência, pensando nos passos que nós damos a cada instante. Mas você pode dizer assim, mas e os tropeços na vida? Quem aqui já levou topada? Levanta a mão. Topada. Todo mundo praticamente levou uma topada. E é impressionante como você machuca o dedo e as pessoas só pisam naquele dedo machucado, não é? Ou então você trisca de mau jeito naquele dedo machucado. Por quê? Por que você tropeçou? Porque você deu um mau passo. Porque você não prestou atenção no caminho que você estava. Aí você olha assim, gente, mas estava bem aqui na minha frente o buraco e eu não percebi. Sabe por quê? Porque você estava desatento. Você estava desatento. Não estava prestando atenção na mensagem que Deus estava passando para você. Nas orientações. Está disperso. E eu vou lhe dizer uma coisa para vocês. O crente disperso, ele gera um espaço muito grande para o inimigo usar. A chamada brecha. No palavreado mais piauiês, uma brecha. E basta um pouquinho de espaço para o inimigo adentrar as nossas casas. Vamos observar. Nós somos do Senhor através da redenção e da libertação. Vamos ler Efésios 1:7. O que diz a palavra do Senhor para nós? Efésios 1:7. Deixa eu me organizar aqui. Assim diz a palavra de Deus. No qual temos a redenção pelo seu sangue. Igreja, olha, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. É um amor tão grande, o de Deus por nós. Redenção através do sangue. A remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. É graça, é misericórdia que Deus tem por nós todos os dias. E a gente ora e diz assim, misericórdia, Senhor, não é? Diz assim, de qualquer jeito, alguma coisa deu errado em casa, aí você, misericórdia, Senhor. Menina aprontou em casa, misericórdia, Senhor. O irmão deu satisfação, mas sumiu. Misericórdia, Senhor. A gente não clama por misericórdia de Deus? E Ele é misericordioso. Porque Ele é cheio de graça. Porque Ele é bondoso. Não é porque nós aqui merecemos, não. Mas a Bíblia diz que nós somos uma geração eleita. Uma geração separada. E aí vem os conflitos, né, com as pessoas de outras religiões e pessoas de fora. Por que geração eleita? Por que geração separada? Porque nós entendemos que somente Jesus Cristo salva. Ele é que é o único e suficiente Salvador.
Ponto final. Porque eu sempre digo na aula da EBD, Jesus não veio para deixar ponto de interrogação na nossa vida. Jesus veio para deixar um ponto final. Não é mesmo? O que mais nós vamos aprender com os últimos passos do nosso Jesus? Nós somos do Senhor através da unidade com o corpo. 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios 12, 13. Diz assim a palavra de Deus. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, olha que maravilha, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Oh, glória a Deus. Vocês prestaram atenção que em cada versículo desse dava para ser uma pregação a cada quarta-feira? Porque dá vontade de vir pregar só num versículo, porque dá, irmão. Porque Deus é muito maravilhoso quando Ele fala. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você, quando está lendo a Bíblia, você não se empolga. Você não acha assim, você ri. Não é de achar graça. Não é de palhaçada não, que eu estou falando não. É de ver, é de pensar, é de imaginar ali as coisas acontecendo. Eu fecho meus olhos e leio um versículo desse, eu fico cheia do Espírito Santo. E o Espírito Santo paira sobre nós, acalma os nossos corações. E importante aqui, irmãos, que diz assim, ó, quer escravos, quer livres. O que é que a Bíblia nos ensina? Busquemos a todos como Pedro fez, gente. Levava a palavra aos judeus cristãos, mas também levava a palavra aos gentios. Por que não? Olha a história daquele centurião, relembrando quem era aquele homem. Pergunta para você, quem era eu? Triste criatura, era a Joyce. Você também. Se nós formos aqui abrir o microfone, essa noite nós não vamos mais embora. Vamos ficar aqui só contemplando as maravilhas e os feitos de Jesus nas nossas vidas. Então pensa aí no centurião. Meu irmão, minha irmã, o centurião sou eu e sou você nos tempos de hoje. Éramos como ele. E o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que ele e a família, porque a graça do Senhor nos basta. Olha que maravilha, temos sido Pedro. Pensa aí um tiquinho enquanto eu bebo um gole de água. Temos sido um Pedro na vida de alguém? Continuando. Nós somos do Senhor através do selo do Espírito Santo. Por que através do selo do Espírito Santo? Vou explicar para vocês. Porque aqui é Bíblia. Efésios 4:30. Diz assim, olha só. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Vamos ler junto comigo? Não entristeçam. Vamos lá, vamos junto comigo. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Oh, glória a Deus! Aleluia, Senhor! Fomos redimidos dos nossos pecados. Nós somos do Senhor através disso aqui, do selo do Espírito Santo. Então, quando alguém perguntar para você, por que geração eleita? Por que separados para a santidade? Está aqui a explicação.
Fomos selados. Mas a Bíblia diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Mais uma reflexão para a nossa semana. Estamos entristecendo com as nossas atitudes más, porque aqui bom não tem nenhum. Começando da pregadora. Não tem nenhum. A luta contra o pecado, eu costumo dizer que ela é diária, ela é minuto a minuto, segundo a segundo. Por conta dos nossos, pensamentos, que eu não sei qual é o pensamento de vocês agora, que eu não sou adivinha. E a Bíblia diz que os adivinhos não herdarão o reino dos céus. Mas sabe quem sabe dos seus pensamentos? O Senhor. Antes quer que você fale. Olha que forte os últimos passos de Jesus ensinaram para todos nós. Essa série ela é belíssima, assim como todas as outras. Mas quando a gente pensa nos últimos passos de Jesus e pensa nos nossos passos que nós estamos dando também, dá um constrangimento. Não sei vocês, mas eu me constranjo. E quando eu li esta palavra, me foi dada essa missão, digo, eita Senhor, Tu és maravilhoso. Passamos eu e a Nayandra a tarde toda comentando a respeito de atitudes, conversando a respeito dessa palavra, conversando a respeito de como estamos fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Porque nós temos que pensar nisso tudo. Que testemunho eu tenho dado ao mundo, né? Nós somos do Senhor através do nosso sacrifício. Que sacrifício é esse que nós estamos fazendo por nosso Deus? Nós somos do Senhor através da nossa entrega total. A Bíblia fala de uma entrega total. Romanos 12:1. Diz assim, Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Falamos agora há pouco, né? Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo. Eu disse agora há pouco que nós costumamos falar sobre a palavra misericórdia de forma casual. Leva uma topada, misericórdia, Senhor, a gente estava comentando agora há pouco, né? Mas não deve ser desse jeito, não. Não se brinca com a palavra de Deus. Não se diz de qualquer forma a palavra de Deus, não. Porque Deus não se agrada desse tipo de comportamento. Ainda agora nós aprendemos sobre não entristecer o Espírito Santo. Nos passos que nós estamos dando. Eu acho interessante que cada um tem uma medida de passo. Eu, como sou menorzinha, o meu passo vai ser menor, né? Mas se tem uma pessoa mais alta, com pernas mais longas, o passo dessa pessoa comparado ao meu vai ser maior. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Isso não significa que essa pessoa de passo maior vai adentrar o reino dos céus. Só porque o passo dele foi mais longo e o meu passo foi mais curto. Já pararam para pensar a respeito disso? Porque o que importa para Deus não é o cumprimento dos passos, irmãos. É como eu tenho mantido os meus passos ali, no meu alvo, no nosso alvo, que é os céus. Não precisa carreira. O Usain Bolt, vocês conhecem aquele corredor famoso, né? As passadas dele gigantescas, por quê? Porque ele é um homem alto.
das pernas mais longas, né? E o passo dele é muito grande. Eu estou fazendo uma comparação aqui. Mas isso não significa dizer que aquele homem conhece Jesus e vai para o reino do céu só porque ele corre muito, não. É ou não é verdade? É. Na hora das emergências, quando toca aquele sininho para a questão do fogo, aquele local está correndo risco, aí aciona, né, o fogo. Qual é a orientação dos bombeiros? Primeiro, não se desesperar. Porque quando a gente se desespera, muitas pessoas já morreram, inclusive, pisoteadas nesses momentos. Porque elas se desesperam e qual é a tendência delas? Correrem. E passam por cima uma das outras. E os mais fracos vão ficando para trás. E os mais fortes conseguem sair porta fora e fugir daquele mal que poderia acontecer a cada um deles. Nós, como crentes, precisamos prestar muita atenção nos nossos passos. Eu não vou sair aqui medindo os passos de vocês, não. Mas vocês vão. Nós vamos. O meu passo, mesmo pequenininho, está me levando para o reino de Deus? O meu passo, mesmo pequenininho, está me levando para o inferno? O meu passo, mesmo sendo gigantesco, vou chegar primeiro, segundo, em terceira posição? Tem pódio para mim no céu? Chegou o primeiro. Quem é o segundo? Não é assim. A salvação vem através do arrependimento. A Bíblia diz, arrependei-vos e sabei que eu sou Deus. Qual o plano de salvação depois disso? A Bíblia nos ensina que nós somos redimidos dos nossos pecados, arrependa-se. E a Bíblia nos ensina o quê? A entender, a compreender e a aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Meu irmão, você pode ter um passo de tartaruguinha. Mas se você for obediente aos preceitos, aos mandamentos, como Pedro fez, nós vamos para o céu. Mas precisamos ter fé. Fé mesmo em meio ao sofrimento. A questão é, nas primeiras dificuldades que nós estamos passando, nós tendemos o que? A desistir. Aí vem passo de novo. Mas passo para onde? Para trás. Para trás. Crente salvo em Cristo Jesus precisa muito, muito estar atentos aos passos. Olhem para os passos de Jesus, do começo ao fim. O que ele fez? Ele foi cumpridor da obediência ao Pai. Estamos sendo cumpridores e sendo obedientes. Esse versículo 4 aí do capítulo 1, gente, esses 3 adjetivos. A palavra diz incorruptível, incontaminável, inalterável, que é o significado de imacessível. Esses 3 adjetivos, eles são, sabe para quê? Para chamar a atenção do crente salvo em Cristo Jesus para o que realmente vale a pena. Está chamando, ó, ei, presta atenção. Pedro está dizendo aqui, presta atenção. O que vale a pena é seguir a Jesus. O que vale a pena é o alvo, que é o céu. Incontaminável e imacessível, sem mácula. Uma herança incorruptível. Esperar de um valor que não tem comparação nenhuma. Irmãos, para a gente finalizar essa palavra, pensem aí, comparem os céus com algo aqui na terra. Alguém consegue? Não, porque é incomparável.
o que Deus tem no céu para nós. E seguir os passos de Jesus, desde o início da trajetória dele, até o fim. A ressurreição também. Algumas pessoas dizem assim, a esperança é a última que morre. Eu sempre comento a respeito disso, que o mundo fala. Eu já falei muito isso. Mas nós, crentes salvos em Cristo Jesus, precisamos dizer assim, a nossa esperança ressuscitou ao terceiro dia. Porque senão não teria valor. Não é verdade? O que aconteceu com Jesus. Então nós precisamos, acima de tudo, ter fé, mesmo em meio ao sofrimento, como Pedro fez aqui. Escreveu, citou o exemplo de Cristo e ainda disse, siga o exemplo do Mestre. Quando você for ler o capítulo 1, 15, 16, vem. Siga o exemplo do Mestre. Ele foi lá para levar fortalecimento para aquelas pessoas que estavam passando por dificuldade, que estavam em meio à dor, que estavam em meio às trevas. Ele foi oferecer para eles a maravilhosa luz. Por isso, não reclame quando Deus te colocar na escuridão. Reclama não. Obrigada, Senhor. Sabe por quê? Porque eu sou luz. Não reclame, eu sei que não é fácil passar por sofrimento e dificuldade. Mas precisamos, glória a Deus, é um aprendizado. Sabe, agora à tarde, e eu já vou finalizar, aí vocês dizem, estava tão bom, mas vocês podem continuar a leitura de Pedro em casa. Eu estava refletindo com a minha filha, vai fazer 3 anos que a irmã Rosângela faleceu. E vocês conhecem o meu amor, e quem não conhece o meu amor pela Rosângela, ela é a avó materna das minhas netas. E ela faleceu de Covid, há 3 anos atrás, no dia 30 de março. E nós estávamos falando sobre ela, porque uma filha da dona Mazé, que é a mãe dela, me ligou, perguntando, posso te ligar? Porque a mamãe está muito triste. Eu digo, liga, que é a mãe da Rosângela. E ela estava chorando muito, gente. Irmãos, vamos dar uma ligadinha para os irmãos, mandar um WhatsApp, um áudio. Não é aquela encaminhada de outra pessoa, não, que chega lá assim, encaminhada. É uma sua, um próprio áudio com sua voz, dando fortalecimento, como Pedro fez. Ela chorava tanto hoje pelo telefone. E ela dizendo, olha, as meninas estão aqui comigo e elas me trazem alegria, elas me trazem conforto. Especialmente no final da tarde, que era a hora que elas se juntavam para ficar na porta da casa, com as crianças, os irmãos ali, né? E aí a Nayandra disse assim, mamãe, a senhora já parou para pensar que essa foi a última, que a família Nagai foi a última missão da irmã Rosângela? Porque foi. Foi através da Rosângela que nós conhecemos a Jesus. Foi através da Rosângela, a única crente salva em Cristo Jesus na casa dela, que a família Nagai congrega nesta igreja e serve ao Senhor com alegria. E o mais importante que a Nayandra me fez refletir, ela disse, e ela não sabia que estava nos preparando, pastor, para pregar o evangelho para as próprias netas. Então, a Rosângela hoje, para mim, nessa pregação, é meu Pedro. É meu Pedro. Olhou pela minha família. Levou o evangelho aos gentios. Levou o evangelho a quem se prostrava a madeira, a santos de madeira. Levou o evangelho a uma família gentil, que foi a família Nagai, que não merecia. E a família inteira entregou a vida a Jesus. Não vou dizer para vocês que nós não passamos por dificuldades. Quando conhecemos a Rosângela, conhecemos a Jesus, conhecemos o evangelho, os nossos olhos foram desvendados. E aí foi que começou a confusão. E a ataca. Eu digo, eita, eu pensei que ia ser de outro jeito.
Porque eu conheci um evangelho que era só flores. Eu digo, minha gente, é muito espinho, é muito machucada, é muita dor. Sabe? Quando você se dedica a Jesus, como nós estamos nos dedicando e servindo ao Senhor, aí é que vem tribulação, aí é que nós estamos no caminho certo, irmãos. Tu acha mesmo que Satanás vai mexer com quem já é secretário dele e já está fazendo tudo que ele quer? Satanás não é besta, minha gente. Esse aqui não, esse aqui eu gosto dele, que ele está fazendo do jeito que eu gosto. Essa aqui não, essa aqui já assinou, foi contrato comigo, menino, de prestação de serviço. Menina, essa aqui tem o nome secretária de Satanás, fuxiqueira do inimigo. Satanás não vai atrás, já é dele. Quem Satanás busca? O crente salvo em Cristo Jesus. Por isso que Pedro foi considerado o primeiro que foi falado o evangelho para os gentios. E para finalizar, eu só quero lembrar a todos nós aqui. Nós somos crentes salvos em Cristo Jesus, mas temos que levantar da cadeira da igreja para servir as pessoas também. Para cuidar das pessoas e levar o evangelho para as pessoas. Porque aí você diz, mas eu já sei de tudo, eu já leio, eu já estou salva, meu marido também. Tá bom demais para mim, o céu já é meu. Sim, meu irmão, e o ID que Pedro fez? E o ID que Pedro nos ensinou aqui? A fortalecer um povo enfraquecido. E o ID que a Rosângela fez na minha vida? Entrou na Gai de um lado, a Joyce do outro, separado na igreja. E aí recomeçamos literalmente a nossa vida em família. Se eu for contar aqui os milagres que Deus fez na minha vida, eu vou passar a semana. E eu queria passar mesmo a semana falando. Porque eu gosto de proclamar e dar honra e glória a Deus. Amém? Então, vamos seguir esses passos, esses últimos passos de Jesus. Vamos trazer para as nossas vidas que passo estou dando eu. Estou dando um pequeno passo, mas estou edificando a minha vida e abençoando as pessoas. Eu quero dar um passo maior. Eu quero servir mais de outra forma. Bora lá. Vamos servir. Mas vamos trazer essa lição dessa série para os passos que nós estamos dando nas nossas vidas. Amém? Vamos agradecer a Deus por esse momento especial. E não esquecer que a Bíblia diz que quão formosos são os pés de quem anunciam o Evangelho. Querido Deus e amado Pai, Senhor, estamos aqui gratos, Paizinho. Abba, Pai. O Senhor é tão bom, tão delicado, tão detalhista. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, visita a Dona Mazé. Sara aquela tristeza. Consola, conforta. Ela sabe que a filha descansa no Senhor. Mas é um coração de mãe que sofre pela saudade, por uma filha tão zelosa por ela. E tantas outras mães têm passado pela mesma dificuldade. Pais também, ó Deus, tudo no teu tempo para sarar, porque nós sabemos que o tempo é teu e não nosso. Eu te agradeço pela vida de cada irmão aqui esta noite. Eu te agradeço pela oportunidade de falar do Evangelho de Jesus para outras pessoas através do canal que a nossa igreja tem. Porque nós queremos cumprir o ID e através desse canal nós também podemos cumprir o ID, ó Pai. Estamos aqui para te servir. Os nossos pés estão no chão, Senhor, dando os passos pequenos, dando os passos grandes, a cada dia crescendo mais na fé. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.